Acho que hoje vai. Sim, vai gravar. Bom, gente, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, né? Com saúde. Antes de começar as apresentações, eu vou falar um pouco do nosso final aqui de curso, né? Como é que vai funcionar. Então, hoje cada grupo vai apresentar, né? Da sua maneira, né? O trabalho investigativo. Eu tinha feito um roteirinho, meio guia, né? E aí cada grupo deve ter, enfim, construído da sua maneira. A gente sabe que o tema do trabalho é o mesmo, né, para todo mundo, então tem um pedacinho, vamos dizer assim, que é similar para todos, né, que é o questionário, né, a primeira parte, né, e os resultados, mas também cada grupo pode trazer, da sua maneira, os resultados quantitativos, e a partir dali, né, da parte qualitativa, os grupos fizeram de maneira diferente, né? Então, também podem ter feito interpretações, enfim, né, leituras diferentes do tema, dos objetivos iniciais, né? Então, como eu estava comentando, né, hoje vocês vão apresentar, eu vou fazer alguns comentários, eventualmente, se vocês quiserem fazer alguma correção, aí eu dou mais um tempo para a entrega do PowerPoint, né, no Moodle. E na semana que vem, então, tem a prova, né? Como é que vai funcionar? A partir das 8 horas, né, da terça-feira, ou seja, quem, né, quiser fazer no horário da aula, né, isso vai ser possível. A partir, né, das 8 horas da manhã da terça-feira, a prova vai estar disponível para ser respondida, ela é curta, né, mas eu dei um tempão para vocês fazerem, e aí até o dia seguinte, ou seja, vocês tem que escolher um momento para fazer a prova. Na hora que começar a prova, tem 2 horas e meia para fazer. Não pode começar, passar 4 horas, depois continuar. Aí já dançou, né? Então, separem um horário para fazer, né? Obviamente, é uma prova que vai ser com consulta, né? Porque, enfim, por todo esse tempo, todo mundo em casa, né? E aí eu preparei algumas perguntas de estudo dirigido, eu vou colocar, assim que a aula acabar, nos avisos aqui, de maneira que vocês sabem um pouco que tipo de conteúdo, né, vai cair na prova, assim, né, que não é nada novo, é tudo que vocês já viram, fizeram exercício, né, mexeram no trabalho investigativo, enfim, né, não tem nada assim, né, não vai surgir nenhum, nada assim, que não foi falado, tratado, lido, enfim, né. Então, essa, obviamente, é a prova individual, né? E, então, ela é feita no Moodle e não sei se vocês já fizeram alguma vez, mas é uma coisa muito simples, tem perguntas abertas, perguntas fechadas, ou seja, eu vou corrigir, né, a prova e depois atribuir a nota, né? Então, a prova vale 25, né? E aí eu vou só a gente precisa colocar isso lá por escrito também na prova dos colegas, né? Assim, só lembro, né, que vocês podem consultar, mas se vocês forem citar algum trecho, né, de algum artigo, né, de algum texto, ou seja, copiar, tem que estar entre aspas, tem que dizer de onde vocês estão copiando, né? Não que eu queira que vocês copiem, né? Mas assim, se fizer isso, né? Tem que pôr a referência. Aí eu já vou avisando, eu vou zerar se de novo aparecer gente, né, que copia e não põe aspas e não põe a referência, né, porque isso aí não pode, né. Tem um nome muito bonito que chama plágio, né, muito feio, na verdade, não pode, né. Então você tem que se habituar a isso, né, e saber que isso é necessário, né. Se for exatamente as palavras que foram escritas, tem que estar entre aspas com a referência. Se for parecido, né, mas muito inspirado no texto, não põe as aspas, pode pôr a referência, né? Então, enfim, né, acho que é um hábito importante, né, que vocês têm que
carregar com vocês, né, nessa formação de vocês, né, nessa formação acadêmica de vocês. Tem alguma dúvida sobre essa parte da prova? Beleza. Não, acho que está tranquilo. Tá. Então, assim, para fazer, vocês têm que estar com melhor estar um computador, né, uma rede, né, e tempo, né, para na hora que começar a fazer. Não é nada, como eu falei, o tempo dá e sobra, né, a questão é mais retomar alguns temas, coisas que a gente tratou aqui no curso, né, de forma individual. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu tenho os grupos, a Isis saiu, né? Então, é Ana Beatriz, Gabriela, Aline, Juliane, Adriana e Laura, é isso? Isso. O grupo 1? Beleza. É isso mesmo, professora. Eu que vou apresentar. Tá. Só eu. Tudo bem, tranquilo. Vocês, como cada grupo quiser, tá? Não tem... Vocês vão projetar? Vou tentar, tá, professora? Primeira vez que eu faço isso. Tem uma telinha aí com uma flechinha. Você tá com o arquivo aberto? Pois é, tem a flechinha, né? Aí lá Seu arquivo tá aberto? Tá. Aí você vai na flechinha, aí vai aparecer tela cheia, janela ou guia do Chrome. Aí você vai na janela, se for um arquivo que está no seu computador. Se tiver na rede, é a guia do Chrome. Aí você clica no arquivo. Vai lá. Apareceu? Vai aparecer, calma, por enquanto a gente está vendo você. Ah, foi? Apareceu. Foi. Apareceu? Sim. Tá vendo? Tá certinho. A gente consegue, né, professora? Vivendo e aprendendo, a gente... Na hora que puder, pode me falar. Pode começar, tranquilo. Posso começar? Sim, claro. Bem, bom dia, professora, bom dia, colegas. Vamos falar, né, sobre o trabalho investigativo da nossa disciplina, Usuários da Informação. E o título e o tema, né, são as redes sociais como catalisadores dos movimentos sociais e culturais na pandemia, e como você se informa sobre as atividades culturais digitais virtuais. Os integrantes somos nós, Adriana Lages, Aline Damasceno, Ana Beatriz Fóscolo, eu, Gabriela, Juliane Ferreira e Laura Braga Melo. Então, o problema do nosso trabalho investigativo, o surgimento da Covid no mundo em 2020 abalou fortemente as diversas áreas de organização humana, devido às condições necessárias para o controle da contaminação pelo vírus. Diversas atividades foram modificadas e deslocadas para o ambiente virtual por meio das redes sociais já existentes ou por meio de programas criados com fins educativos, culturais e políticos. Dadas as circunstâncias apresentadas, deseja-se qualificar como o brasileiro tem utilizado as mídias sociais para se informar e participar de eventos sociais, culturais e políticos. O objetivo principal dessa pesquisa é observar a relação do brasileiro com os meios de comunicação e interação social após o surgimento do vírus. Nesse ponto, eu só esclareço que no início estava escrito Juventude Brasileira. Aí a gente resolveu alterar de Juventude Brasileira para brasileiro por minha causa, que eu não estou na juventude, né? Objetivos do nosso trabalho, dessa pesquisa, com que frequência os alunos têm participado de eventos culturais online, quais as ferramentas têm sido mais utilizadas para se informar das atividades culturais, quais fatores econômicos, sociais e culturais têm influência sobre os alunos na utilização das mídias sociais, de que maneira as mídias sociais constituem ferramentas para a manutenção dos eventos culturais durante a pandemia, investigar se os alunos conhecem e participam
de eventos promovidos por entidades e movimentos estudantis, e para aqueles que costumam participar de eventos político-culturais, investigar fontes específicas de informação, motivações e o grau de satisfação. Etapa quantitativa. A gente investigou-se o uso das mídias sociais pelos alunos para compreender como se deram as práticas culturais, especialmente aquelas de cunho político em meio à pandemia. Amostra de conveniência dentro do universo de alunos de graduação ativos de museologia e arquivologia da ECI. A gente usou o questionário, que é o método mais frequente utilizado para a coleta de dados em estudos de usuários, que está lá na referência do Murilo Bastos da Cunha. A etapa quantitativa, os dados foram coletados no período do dia 7 a 15 de dezembro por meio de programa estatístico de tratamento dos dados Google Forms. A pesquisa foi divulgada pelo e-mail da turma e canais de comunicação do colegiado da graduação para os outros cursos da escola, especificamente arquivologia, né, e o nosso curso museologia. E esse questionário, ele apresentou 62 respostas. E a apresentação dos dados coletados, a gente tomou como referência a pesquisa de público 2017 do Espaço do Conhecimento, que trouxe várias tabelas e gráficos, então a gente meio que se inspirou para fazer o nosso trabalho escrito, que eu vou apresentar uma pequena parte aqui. Alguns resultados que a gente considerou importantes, porque são muitos resultados, né? Mas, assim, esse aqui é um deles. Você se considera uma pessoa interessada em política? Sim, 90%, não, 9,7%. Todos os nossos gráficos e tabelas, eles estão como fonte a tabela gigante do Google Forms, com todas as respostas das 62 pessoas. Aqui outro resultado. Se você não participa ou participou até hoje de nenhum evento político-cultural online, qual razão? A maior razão apresentada foi: não tenho tempo para participar de tais eventos. Nos últimos 3 meses, com que frequência você participou de eventos políticos, culturais, online e digitais? Se somar menos de 3 vezes e não participou, dá quase 80% de pessoas que não participaram de eventos políticos, culturais, online, digitais. Qual tipo de evento político-cultural que os alunos de graduação da SCI participaram desde março de 2020? Nesse aqui, a gente vê que é bem diversificado no universo de estudantes. A preferência maior são pelas lives, 24% dos estudantes, e seguido pelas apresentações musicais e audiovisuais, que tem 20% dos entrevistados. E certo que a gente poderia marcar mais de uma opção nessa pergunta, a gente tem um número de alunos quase 3 vezes maior do que o total de 62 que responderam. Com relação à questão 33, que para explicação dos alunos com relação a eventos políticos culturais, a gente compilou as respostas e a gente viu que a maioria, né, 30 pessoas, responderam que uma participação num evento político-cultural contribui para reflexões e modificação no pensamento e comportamento coletivo. Aqui é a participação em eventos culturais, esse pequeno gráfico aqui, que mostra que a maioria das pessoas que respondeu, maioria, não sei se pode falar, né, professora, mas assim, grande parte das pessoas que respondeu está no 21 anos ou menos. E se somar ali 26 anos ou menos, a juventude, né? Maioria que respondeu o questionário. Agora, com relação ao resultado da pesquisa, aí a gente colocou, com base nas respostas dadas pelos estudantes,
A maioria possui bom acesso à internet, utilizando aparelhos celulares, computadores, notebooks, e se informam sobre eventos culturais por meio das redes sociais, majoritariamente Instagram. No entanto, com relação à participação em eventos culturais online, 61% alega não participar por falta de tempo e disponibilidade. Isso significa que, apesar de possuir condição favorável para a participação, há baixa interação nestes eventos. Ao se aplicar o questionário em 62 estudantes, percebemos que a maioria se interessa por participar mais de eventos culturais e menos dos eventos político-culturais. Dessa maneira, pretendemos aprofundar na etapa qualitativa o que um evento político-cultural pode apresentar para atrair maior número de participantes. E desses alunos, foi possível verificar que 53% concordam que os eventos político-culturais podem contribuir para reflexões, modificações no pensamento e comportamento coletivo. Dessa forma, acredita-se que esses eventos podem ter influência comportamental e de pensamento nos espectadores de tais eventos, o que expõe a importância de se aumentar a promoção desses eventos político-culturais, tanto no campo virtual quanto no presencial. Com relação à etapa qualitativa, dos 151 alunos de museologia e 132 de arquivologia, 62 responderam ao nosso questionário. Desses 62, 27 deixaram o seu e-mail, o seu contato, o seu telefone, e concordariam em serem abordados para participar da próxima etapa, que seria a entrevista, que seria de forma remota, sem contato físico direto, devido às restrições impostas pela pandemia. Lá atrás, os entrevistados foram divididos em 5 pessoas por cada grupo, para que todo mundo da sala pudesse aplicar o questionário, né, que a gente fez a entrevista. Sendo assim, a pesquisa qualitativa foi aplicada, no nosso caso, para 5 respondentes selecionados para o nosso grupo. Porém, conseguimos realizar 4 entrevistas, visto que não conseguimos contato com uma das pessoas relacionadas para o nosso grupo. A proposta foi aprofundar as questões sobre os interesses em eventos culturais e político-culturais, e de que maneira poderiam ser mais atrativos para um número maior de pessoas em universo da SCI. Do dia 26 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, a gente realizou as entrevistas, e primeiro, precedido, né, pelo acordo que está constando no termo de consentimento livre e esclarecido. Foi uma entrevista semi-estruturada, ou seja, feita parcialmente com questões estruturadas, permitindo aprofundar em tópicos julgados importantes pelo entrevistador. Isso também está lá no livro do Murilo Bastos Cunha. Principais achados. A gente dividiu a nossa entrevista em 3 partes. A primeira parte foi sobre a utilização de redes sociais e experiência na participação em eventos, como moderador, palestrante, organizador. A segunda parte foi sobre os eventos culturais e a terceira parte sobre os políticos culturais. Então, a gente colocou aqui principais achados. Em média, os entrevistados ficam 3 horas diárias utilizando redes sociais, divididos durante todo o dia. Depois de todo o tempo da pandemia, isso aqui é uma fala, tá, de um entrevistado, fomos aprendendo como as coisas funcionam, como fazer um evento enxuto, nada muito longo, para que as pessoas participassem daquilo que lhes fosse interessante. Organizar eventos não é fácil, dá muito trabalho, é desafiador, mas muito interessante. Sobre os eventos culturais que mais gostaram e indicariam, a gente teve participação em mostras de cinema de Tiradentes, lives acadêmicas e a mais marcante, a apresentação do teatro do Grupo Galpão. Primeiro encontro estadual de equipamentos culturais, lives de cantores, por exemplo, foi citada Pablo Vittar, e convenção de quadrinhos de Si Fandom. O que menos gostaram? Lives musicais. Está no que gostaram e está no que não gostaram.
E eventos com falas muito longas. Se passa de 1 hora e meia, já é 1 hora e meia, ou 2 horas, já é muito. Ou, se não gosta de algum evento, nem participa. Sobre os eventos político-culturais que mais gostaram. Lives de seminários mais ligados ao FMG e a outras universidades do país e do exterior, eventos promovidos pelo Centro Acadêmico de Museologia, eventos focados em tecnologia, podcasts de diversos assuntos. Como ponto negativo, está a desorganização para iniciar os eventos e seu extenso tempo de duração, às vezes excedendo 2 horas. Agora, essa conclusão mais importante das entrevistas que a gente fez é que os eventos online vieram para ficar. Esta é uma tendência que já vinha sendo construída antes da pandemia. Com a pandemia, se acelerou, se intensificou. Não tem como lutar contra. Facilita o contato entre pessoas de diversos lugares do mundo. Agora, dificuldades que a gente encontrou durante as entrevistas. Esse tema, a gente achou que ele é muito confuso. Evento cultural e político cultural, eles se misturam nas lembranças dos entrevistados e até na hora da gente conversar, a gente se enrola com relação a esses 2 tipos de evento. Problema em se conectar sem interrupções com o entrevistado, longo período de intervalo para obtenção das respostas, estabelecimento no tempo de duração da entrevista, ausência de um dos entrevistados, problemas com a plataforma utilizada para a obtenção das respostas, dispersão de alguns entrevistados ao responder às perguntas. Finalmente, e por meio dessa pesquisa, os resultados finais obtidos, consideramos que os nossos objetivos foram alcançados, compreendendo e conhecendo melhor o público da Escola de Ciência da Informação da UFMG e a maneira como se adaptaram às barreiras impostas pela pandemia, sem deixar de interagir através de plataformas e eventos digitais. Sendo assim, é possível a manutenção, divulgação, informação e aprendizado através de vias remotas. Aqui são as 2 referências que eu citei ao longo dessa apresentação, deixando claro que lá no nosso trabalho escrito tem muitas outras referências bibliográficas, mas eu coloquei só essas 2, que são as que eu citei aqui no meu trabalho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para quem entrou. Obrigada, Gabriela. Pessoal, tem perguntas para o grupo? Eu queria só fazer alguns comentários aí em relação... parabéns aí pela apresentação, né? Eu tenho que dar um meia-culpa aqui para a classe, né? Eu deixei vocês fazerem um questionário muito grande, né? Isso acabou criando muitas dificuldades, né? Mas, enfim, a turma quis, né? E eu acabei deixando, mas dificultou bastante. Então, acho que, como eu esperava, né? Acho que cada grupo tem que escolher, né? Quais dados quantitativos colocar, porque tem um volume, né? Muito, muito grande. E eu acho que vocês focaram aí nas questões centrais, né? Então, acho que a ideia da apresentação é exatamente isso, né? Fazer uma seleção, enquanto o relatório ele vai estar lá com todos os dados, né? Eu queria só ressaltar uma coisa assim, né? Esse não tenho tempo, né? Que vocês sacaram. Esse é o tipo de resposta que aparece muito em pesquisas, né? Não só para essa motivação que vocês perguntaram, né? Mas para qualquer outra, né? Assim, eu não tenho tempo, né? É uma espécie de saída, né, que nós seres humanos encontramos, né, para justificar coisas às vezes injustificáveis ou que a gente não tem consciência, né, daquilo que de fato nos faz. Pode ser falta de tempo mesmo, né? Ou seja, a pessoa queria, mas ela não tinha tempo. Tem algum microfone fazendo barulho, não sei se é o meu. Não, acho que não.
Pessoal, confere aí se estão com o microfone fechado. Ó. Então, assim, é interessante isso, por exemplo, numa entrevista, explorar, né? Porque, né, assim, a gente usa, é quase uma desculpa, né? Que a gente costuma usar, nós costumamos usar, né? E não explica muita coisa, né? Então, eu só chamar atenção um pouco, né, para essa expressão, como aparece também, não tenho dinheiro, né, mas às vezes você tem dinheiro para outra coisa, não, é porque você não quer, não é uma prioridade para você, né, assim, então, é um pouco nesse sentido, né, mas tudo bem as pessoas falarem, né, isso que elas falaram mesmo. A outra coisa é quando você estava apresentando e as pessoas falaram, você juntou as pessoas que falaram menos de 3 vezes por mês com as pessoas que falaram que não praticavam, né? Aí vem uma pergunta mesmo, né? Por que vocês acham, né, que menos 3 vezes por mês é igual a não praticar, né? Assim, na nossa vida cotidiana, menos de 3 vezes, vamos supor, 2 vezes por mês já não é bastante, né? Assim, então, assim, Não, eu acho que é mais para assim, para ver que o que não participa é 50%, né? 58%. E o menos de 3 vezes é 27%. Então, assim, eu acho que é mais para a gente ver assim, é pouquíssima gente, pouco. Mas é isso eu mesmo. acho Não 2 vezes participa por mês com tá participa bom, uma né? vez é diferente, é isso mesmo. Não, é só chamando assim um pouco, porque é isso, a gente cria, e essa é uma discussão que eu coloquei já lá desde o começo, né? O que é um visitante de museu frequente, o que é um ocasional, né? Assim, é aleatório, né? Mas é um aleatório geralmente em cima de pesquisa, né? Então, se a pessoa vai 3 vezes ao ano ou mais naquele mesmo museu, ela pode ser considerada uma visitante, né? Frequente, regular, né? Ou será que tem que ir 4? Ou será que tem que ir 5, né? Assim, então, esses números, né, em geral, eles saem, né, de resultados de pesquisa, né? Então, só estou chamando atenção um pouco, não tem, né? Eu entendi como você colocou, mas é um exercício mesmo aqui para todo mundo, né? E, nossa, eu vou ter aqui definição e agora sim, que você colocou das dificuldades da entrevista, né? Elas são de fato existem, né? Por isso que quando a gente vai comparar entrevista e questionário, fala assim, na questionário você precisa, na entrevista você precisa mais investimento, né? Porque você precisa mais tempo, você precisa fazer uma preparação, um treinamento, né? Então não é simples fazer entrevista, né? Então é o exercício que vocês fizeram, né? Assim, uma experiência que vocês passaram, né? Mas se a gente vai fazer um estudo, vamos dizer, mais profissional, a gente tem que, de fato, fazer uma preparação, né, para as pessoas que vão fazer entrevista, para lidarem, né, com esses silêncios, como você colocou, para pessoas que começam né, falar sobre coisa que não tem nada a ver, né, como lidar com isso, né? Então, é importante vocês destacarem. E outra coisa, né, que você colocou, que eu acho que também eu insisti muito no início, e não foi, acho que, aprofundado de fato, são as definições, né? O que são eventos culturais? O que são eventos político-culturais, né? E aí houve essa ideia de incluir político-culturais como estudantis, mas alguns entenderam que era mais do que isso, né? A gente pôs uma definiçãozinha, né, combinou de colocar lá no questionário, tudo mais, né, assim, o que a gente estava considerando, né, mas isso é fundamental, né, e aí volta a dizer, né, quer dizer, esse trabalho que vocês fizeram é bacana, né, vocês começaram do, né, começo, meio e fim, mas ele teria, né, que ter um aprofundamento maior justamente nessas questões conceituais, né, assim, se for, né, se a gente vai trabalhar um determinado tema, né, a gente tem que ter um domínio maior das questões conceituais, ou, eventualmente, nós fazemos outras escolhas, né, não vamos incluir, né, o que chama político-cultural, ou vamos, né, assim, acho que foi uma decisão coletiva, né, não, acho que não era o meu papel cortar, enfim, né, mas isso, quando não vai muito bem definido, né,
isso vai lá na frente gerar um problema, né? Então, eu acho interessante que vocês colocaram isso, porque faz parte, então, desse processo, né? Assim, o que eu estou considerando como evento? O que eu estou considerando como evento cultural? O que eu estou considerando, né? Assim, e assim vai, né? Uma exposição é evento? Não, evento é só uma coisa que dura 2 horas, né? Assim, então, assim, tem um monte de coisa que a gente nem foi, assim, no refinamento, né? Mas eu acho que é bom vocês destacarem isso, porque fragiliza, né, o conjunto do trabalho se a gente não tem definições claras, né, do universo que a gente está trabalhando, né? Então, acho que faz sentido. Professora, para Fala. a própria pessoa que está sendo entrevistada, você define lá cultural e político-cultural. Sim. Mas tem coisa que, assim, teve citação. Eu vi a missa do Papa, que ele deu absolvição para todo mundo. Aquilo, para mim, foi cultural. Agora, mas está tão confuso esse tema de cultural com político-cultural, assim. Teve gente que falou assim, uma live do Lula. Então tá, isso é política. Mas se foi uma live do Lula, ou foi um show com o Lula presente, foi o quê? Foi político-cultural ou foi cultural? Então. Confundiu totalmente esse tema. Eu acho que ele deveria ser, desde o começo, cultural ou político-cultural. Mas conseguimos finalizar desse jeito, né? Pensar para os próximos, né? Sim, sim, não, acho que você tem toda a razão, né? E é isso, né? A importância de ter os conceitos e termos, né, bem claros para poder caminhar com mais tranquilidade. Por isso que é importante a revisão, né, do tema, a revisão do tema, né, conhecer o que está sendo pensado, o que está sendo falado sobre aquele tema, né? Que possa nos dar suporte às definições que a gente está usando, aos caminhos que a gente está levando, né? Ou como tem sido, né, essas pesquisas sobre o uso das redes, né, das mídias sociais, enfim, né? Então é isso. Podemos passar para o grupo 2? Beleza. Bom, Obrigada, professora. obrigada a vocês. Vamos lá em frente. Grupo 2, eu tenho aqui Bia, Josiane, Bruna, Alfredo, Amanda e Marcela, é isso? Deixa eu ver, estou vendo Marcelo, Bruna, Alfredo. Quem que vai apresentar? Professora, também tem eu no grupo. Oi? Eu também sou do grupo 2. A Thaís? Isso. Nossa, será que eu estou com uma lista antiga? Tá aqui, vai para grupo 2, verdade. Eu que não tinha. Sim, tá. Deixa eu botar aqui só para. Tá. Então, Bia, Josiane, Bruna, Alfredo, Amanda, Marcelo e Thaís. Certo. Quem vai apresentar? Eu vou apresentar. Tá. Estamos vendo. É só aumentar agora o slide. Isso. Tá Beleza. certinho? Sim, tá certinho. Se puder falar um pouquinho mais alto, já ajuda também. Beleza. Bom dia. Bom dia, então. A gente vai apresentar o nosso trabalho sobre as redes sociais como catalisadores dos movimentos sociais e culturais na pandemia. O grupo é composto pela Bia Pimentel, a Bruna Caroline, Josiane Lima, Alfredo Luiz, Marcelo Henrique e eu, Thaís de Souza. O nosso problema. O surgimento da Covid-19 no mundo em 2020 abalou fortemente as diversas áreas da organização humana. E, devido às condições necessárias para o controle da contaminação do vírus,
várias atividades foram modificadas e deslocadas para o meio virtual, por meio das redes sociais já existentes ou por meio de programas criados com fins educativos, culturais e políticos. Dadas essas circunstâncias, deseja-se qualificar como estudantes universitários têm utilizado as mídias sociais para se informar e participar de eventos sociais, culturais e políticos. Os nossos objetivos, com a pesquisa foi saber a frequência que os alunos têm participado de eventos culturais online, quais são as ferramentas que têm sido utilizadas para se informar dessas atividades culturais durante a pandemia, quais os fatores econômicos, sociais e culturais têm influência sobre os alunos na utilização das mídias sociais, de que maneira as mídias sociais constituem ferramentas para a manutenção desses eventos culturais, a investigar se os alunos conhecem e participam de eventos promovidos pelas entidades e movimentos estudantis, e para aqueles que costumam participar de eventos político-culturais, investigar as fontes específicas de informação, as motivações e o grau de satisfação. Sobre a pesquisa quantitativa, a definição da amostragem, como foi combinado anteriormente com toda a turma, foram os estudantes da Escola de Ciência da Informação. No nosso caso, mais especificamente, os estudantes de Museologia e Arquivologia. E o resultado da nossa pesquisa, na questão dos questionários online, foi que pelo menos 53,3% dos estudantes têm até 26 anos, sendo que a faixa etária mais presente são os estudantes de até 21 anos e a menos presente tem de 42 a 50 anos. 67,7% destes se identificam como mulheres, enquanto 29% são homens e somente 3,2% se identificam como pessoa não binária ou bigênero. 53,2% dos estudantes são brancos, 29% pardos e 17,7% pretos. Dos respondentes, nenhum dos estudantes se autodeclarou amarelo ou indígena. E com relação à renda, o maior percentual de respostas corresponde a 24,2% dos alunos, que indicam a soma de toda a renda familiar é de 5 a 10 salários mínimos, ou R$ 5.501 a R$ 11.000. Então, aqui a gente pode ver o gráfico sobre alguma dessas informações em relação à raça e gênero, como estava no slide anterior. E aqui, esse gráfico sobre a qualidade da internet, que também é um ponto muito importante a se destacar, que a gente vê que 45,2% dos respondentes disseram que tem internet muito boa, 40,3% disse que tem internet boa e só 4,8% falou que a internet é ruim. Mais sobre os resultados, os fatores decisivos para a participação dos eventos, em relação à temática, 40% acha mais relevante a questão da temática e 33,3% vai mais pela questão dos convidados e os participantes presentes nas programações. E com relação aos alunos que até hoje não participaram de nenhum evento cultural, 52,9% dos respondentes afirmam que a falta de tempo os impede de participar, e 11,8% afirmam que não possuem interesse em eventos culturais online. A maior dificuldade avaliada para participar dos eventos político-culturais é a falta de tempo e disponibilidade, informada por 61,3% dos alunos, evidenciando um fator de carga horária diária, que é questão de estudo, trabalho e estágio.
E em relação se participou de eventos culturais em formato online desde que a pandemia começou, né, em março de 2020, 73% respondeu que participou e 27% respondeu que não participou. E as conclusões tiradas, né, sobre essas informações é que foi possível observar que a maior dificuldade para a participação dos eventos culturais e políticos se dá pela falta de tempo para a participação nos eventos. 52,9% dos estudantes que afirmaram não ter participado de eventos online declararam a falta de tempo como obstáculo. Dessa forma, o grupo buscou analisar o que pode ser feito por parte dos organizadores de eventos culturais online, digitais, para se adequar e atender ao público que tem uma disponibilidade de tempo limitada. Sobre a pesquisa qualitativa, né, o grupo ficou com 5 participantes que aceitaram participar da segunda etapa, que seria a entrevista. Né, todos eles foram contatados pelo e-mail disponibilizados por ele durante a primeira etapa. Né, todos os participantes, né, que a gente pegou eram todos estudantes de museologia. Né, sobre o questionário. Né, comparando os resultados do questionário aplicado, as maiores dificuldades enfrentadas pelos respondentes para acessar eventos políticos e culturais online estão relacionadas à falta de tempo e à baixa qualidade com a conexão da internet. Além disso, somente um dos respondentes informou que frequentou eventos online pelo menos 3 vezes ao mês durante os últimos 3 meses. De acordo com esses resultados, o grupo pretende avaliar outros motivos que podem ser incisivos para a baixa frequência de participação. Além disso, o grupo também pretende conferir os fatores que podem ser motivantes para a participação, como as datas e os horários de eventos e o conteúdo apresentado. Apesar do grupo ter entrado em contato com 5 estudantes, somente 3 responderam aos nossos e-mails, né? Todos os 3 participantes da segunda fase são mulheres e estão no 3º período do curso de museologia. Das 3, 2 afirmaram ter uma boa conexão de internet, enquanto uma afirma que tem interesse em aprimorar a qualidade da internet, visto que é essencial ter uma boa conexão para acessar os eventos culturais realizados de forma virtual. Né? Quanto ao horário, né, o melhor horário para a realização dos eventos, 2 respondentes, né, 66,67%, afirmaram que acreditam que o melhor período seja durante a noite no meio da semana, e uma delas afirmou que prefere eventos durante o dia e pela manhã. Todas as 3 abordaram como fator essencial para a participação o tema do evento. 2 afirmaram ainda que o conteúdo e os palestrantes que participarão também são fatores decisivos. Né? E para tornar os eventos mais dinâmicos e atrativos ao público, o grupo avaliou quais ações seriam realizadas pelos respondentes caso estivessem em posição de organização, né? E que seria buscar ouvir a opinião e interesse do público-alvo antes da preparação do evento, trazer oficinas interativas e mais dinâmicas, trazer músicas dinâmicas entre o público e os apresentadores e uma linguagem mais fácil de entendimento. Né? As nossas considerações finais é que, através da realização de pesquisa quantitativa e qualitativa, o grupo pretendia avaliar o uso das mídias sociais pelos alunos para compreender como se deram as práticas culturais, essencialmente aquelas de cunho político, em meio à pandemia. Apesar da baixa taxa de resposta, somente 33,8% de todos os estudantes do curso de museologia e 8,33% do curso de arquivologia, foi possível constatar que o principal fator impeditivo para a participação em eventos online é a falta de tempo, evidenciada nas 2 pesquisas. Para contornar esse problema, avaliamos que uma possibilidade é a de realizar eventos em dias e horários distintos, especialmente nos finais de semana, facilitando que as pessoas que trabalham e estudam possam participar.
Além disso, como observamos que as redes sociais são o meio mais utilizado pelos respondentes para se obter informações acerca desses eventos, é necessário que a organização dos eventos invista principalmente nesses meios de divulgação, garantindo uma maior eficácia no trabalho de divulgação. Por fim, para fomentar a participação de um público maior nesses eventos, o grupo considera válido buscar a opinião do público-alvo, trazendo eventos mais dinâmicos e interessantes para aqueles que estão assistindo. As nossas referências utilizadas para o trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigada, Thaís. Acho que seu cachorro quer participar também, né? Sim, né? Queria falar um pouco aqui. Também quer dar opinião. Muito bom, interessante, né? Como cada grupo vai destacando alguma coisa, isso é bacana. Acho que é interessante para vocês, né? Verem os colegas. Acho que parabéns aí para o grupo, né? Acho que vocês fizeram uma leitura, né? Volta aquela questão da falta de tempo, né? Que eu tinha destacado, e aí vocês interpretaram ao pé da letra, tranquilo também, né? Ou seja, que a pessoa, né, trabalha, estuda e tudo mais, então não tem tempo mesmo, né? E tem que achar horários alternativos para isso, né? Achei interessante vocês colocarem, né, na entrevista o que a pessoa faria, né, para organizar um evento para que seja possível participar, né? De fato, acho que tem mesmo pessoas que não têm tempo e participariam, né, se estivesse em outro horário, mas eu acho que ainda fica muito aquela questão das prioridades, né, aquilo que de fato, se eu tiver um tempo, o que eu vou fazer, né? Mas é difícil explorar isso, né? Então, eu gosto às vezes de trazer uma pesquisa que foi feita pelo SESC, né, organizada pelo SESC, no Brasil inteiro, né, sobre práticas culturais e uma ideia de prática cultural bem ampla, né, e havia uma pergunta nesse questionário que era assim, né, se você não tiver nenhum constrangimento de dinheiro, de tempo, né, e de qualquer pessoa que impeça, enfim, o que você faria no seu tempo livre? Né? Ou seja, sem as desculpas, que às vezes não é desculpa, é real, né? Mas, enfim, sem dizer, então não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha mãe não deixa, sei lá, né? Então, se não tiver nada disso, o que você faria no seu tempo livre, né? E muita gente, a resposta mais frequente foi viajar, né? E aí no sentido mais amplo, né? Porque na viagem você visita espaços culturais, vai numa praia, né? Assim, tem várias assim, viajar inclui, né, muita coisa, muitas práticas diferentes, culturais ou não, mas muita gente respondeu ficar em casa fazendo nada, ou ficar em casa e Netflix, sei lá, enfim, né? Então, não é uma coisa simples, sabe? Saber o que a gente apurar, né, de fato, o que significa esse não ter tempo, né, ou outra resposta, assim, desse tipo mais genérica, né. Então, tranquilo, né, o grupo trabalhou com essa ideia mais no sentido literal, né. Então, assim, é uma questão. Uma outra coisa que eu percebi na sua apresentação, e eu ia falar até da anterior, que eu acho que você quer falar alguma coisa, Jéssica? Saúde mental está afetando, né? Quer dizer, se vocês têm que assistir a aula, trabalhar online, né? Ainda depois vai pegar o computador para assistir uma live, tudo, talvez não queira, né? O cansaço da tela, né? Acho que
Essa é uma questão, acho que nenhum grupo abordou. Eu só ia chamar a atenção a questão mais de apresentação de dados, né? Seja na fala de você, seja no texto, então eu estou pensando um pouco também no relatório, eu já chamei a atenção, coloquei para alguns grupos, mas posso ter esquecido, né? Em algum momento, né, você tem os 62 pessoas respondendo, né? Então, você põe lá um gráfico de pizza, são 62. Mas depois você pergunta se a pessoa assistiu ou não assistiu, né? Aí, daquelas que não assistiram, você pergunta por quê, né? Então, o N, né, quer dizer, o número de pessoas, a base, o número de pessoas que respondeu é menor, né? E tem que ser apresentado, né? Então, foram 20 pessoas, foram 17, sei lá, não me lembro mais qual é o número. E também ter o cuidado, quando eu for falar, então eu fiz um gráfico de pizza, por exemplo, dessas 17 pessoas, aquele percentual é sobre 17 pessoas, né? E não mais sobre 62. Isso no caso quando a gente está recortando. E depois tem o outro caso, que são aquelas perguntas que permitem múltiplas respostas, né? Até acho que me lembro a Gabriela apresentando uma lá que tinha 175 respostas, né? Entre as 62 pessoas, ou seja, você permitiu, né, que cada pessoa pudesse responder mais de uma. Então, a gente já falou sobre isso, mas só chamando a atenção, né? Ao falar de percentuais, é preciso dizer se o percentual é sobre o número de pessoas que responderam ou sobre o número de respostas. Ou pode até apresentar os dois separados, se achar interessante, mas enfim, né? Então, tomar esse cuidado, né? Quando, além na apresentação dos gráficos, né? Se possível, colocar a base, né? Quantos responderam, que isso dá uma referência boa para quem está lendo, né? Então, você já bate o olho, vai estar lá 17 respondentes, ou seja, você já sabe que já não é o universo total dos 62. E também, quando você tem múltiplas respostas, né? Então, por exemplo, um gráfico de pizza para múltiplas respostas, em geral, ele fica difícil de ler, né? Ele acaba, às vezes, até complicando para poder explicar os dados, né? Então, eu acho que precisa pensar um pouco, né, nisso, só para... vocês não fizeram isso, viu? Eu só estou comentando, assim, mais geral, né? Então, é sempre importante deixar claro o percentual do quê, né? Do total de respondentes, do total de respostas, né? E qual que é esse total, tá? Sempre deixar o mais claro possível. Então, a Jéssica, você não quer falar, você só está escrevendo, mas enfim, está colocando assim, não sei se algum grupo abordou a questão da saúde mental, né? O fato da gente que fez o questionário responder pode ter afetado no sentido de responder mais cuidadosamente? Pode, né? Assim, normalmente numa pesquisa, numa pesquisa mais rigorosa, não sei se já aconteceu para vocês, vocês recebem um telefonema, né? Uma pesquisa. E aí eles perguntam se você trabalha com pesquisa, né? Porque se você trabalhar com pesquisa, por exemplo, do Ibope, por aí, eles agradecem e não fazem a entrevista, né? Então, a gente, vamos dizer assim, não fez de forma rigorosa, né, nesse sentido, né? Mas, volto a dizer, é um exercício dentro das condições que a gente tem, né? Eu estou louca para voltar para o presencial e a gente poder sair na rua, no museu, sei lá, fazer um trabalho presencial vai ser muito melhor, né? Então, infelizmente, a gente fica limitado e de todas as experiências que eu tenho de envios de e-mails, né? Até acho que é isso uma outra coisa que falou que só 33% dos alunos responderam, mas é muito bom, 33%. Normalmente é menor, né? O percentual de pessoas que você faz um evento, aí pega os e-mails, aí manda, né? E as pessoas, enfim, isso porque a gente, né? Teve outros meios de pedir para as pessoas responderem, mas muito bom aí a apresentação de vocês, e acho que é isso, né? Tentar entender aquilo que se obteve, né? E fazer essa análise, né?
E vamos mais alguma coisa do grupo 2? Querem falar mais alguma coisa ou podemos ir para o 3? 3 não, é grupo... Grupo 3. Deixa eu ver quem eu tenho aqui, vamos ver para ver se eu acerto. Alexia, Flávia, Marco Túlio, Nana, Nara, Esther. Esther, é isso? Pode ser que esteja meio desatualizado, mas o mais importante é que esteja atualizado lá no Moodle, né? Quando eu dou a nota, mas eu sempre confiro, eu tenho tudo isso comigo também. Grupo 3, quem vai apresentar? Beleza, Esther. Quem vai apresentar? Bom dia, professora. É você, Bom dia, Nana? gente. Tá para apresentar aqui agora, tá? Beleza. Tá bom. Tudo certo aí? Ok, agora estamos vendo. Vocês conseguem ver? Ótimo. Precisa só ampliar. Deixa eu ver aqui como é que faz. Eu acho que lá em cima, como a Thais fez a apresentação de slides, lá em cima daquela flechinha. Vocês conseguem ver mais ampliado? Não, você tem que entrar. Lá em cima tem uma. Ah, peraí. Vamos ver. Ainda não. Ah, não. Não está dando para ouvir direito. Alguém te... Oi. Olha se não abriu outra aba. Geralmente, quando pede para apresentar, abre outra abinha. Você tem que compartilhar aquela aba, não essa página. Ah, tá. Peraí. Agora vocês conseguem ver? Sim, eu estou conseguindo ver, mas ainda está naquela parte, trabalho investigativo grupo 3, como se fosse um documento do Google Docs. Meu Deus, que estranho. Peraí. Tem que clicar lá em cima. Clica na apresentação de slides, que aí fica grande. Peraí. Vamos lá. Vou tentar compartilhar a tela mais uma vez, para ver se eu consigo. A sua tela está compartilhada, Esther. É só o modo de apresentação que ainda não está no modo de apresentação. Só está o slide pequeno, aqui. entendeu? Aqui. Agora vocês esperem, tá carregando aqui. Demora às vezes um pouquinho para aparecer. Agora vocês conseguem ver? Eu ainda não estou vendo, mas às vezes demora um pouco. Não. Tenta de novo, Esther. Vamos lá. Era o caminho que você estava fazendo, só tinha que mudar o modo de apresentação. Deixa eu apertar aqui de novo. Vai na flechinha. Aí eu tô aqui nessa parte aqui, apresentação de slides, essa parte onde tem um quadradinho com a setinha. Sim, mas a gente não está vendo. E a gente estava vendo antes. Você tem que ir na guia do Chrome, né? Na guia, enfim. Aí agora vocês conseguem ver? Eu não estou vendo. Ainda não, Esther. Salva ele em PDF, Golda, é mais rápido. Salva ele em PDF e apresenta em PDF. Você tem que compartilhar de novo na flechinha do Jitsi.
seguir na flechinha do Jitsi, compartilhar a guia. Sempre que eu vou apresentar também pelo PowerPoint, né, da Microsoft, eu tenho esse problema também. Eu nunca consigo apresentar com a tela cheia. Sempre aparece a barra lateral. Deixa eu cancelar aqui. Não tem alguém do grupo que pode apresentar os slides? Então, as meninas até então, elas estão com problema de... Você pode enviar, Esther, você mandar uma mensagem no WhatsApp, você me envia, eu apresento. Peraí. Será que tem como Vou tentar aqui pela última vez. Bom dia, Esther. Eu acho que a Alexia pode apresentar para a gente. Pode. Deixa eu tentar essa parte aqui de novo. Agora vocês conseguem ver? Sim. E agora sim. Ai, que ótimo. Maravilha. Vamos lá. Está aparecendo a barra ainda, lateral esquerda.